precisa ser um pouquinho mais valorizado e jogar num horário nobre de domingo, né? Acho que é melhor para todo mundo, pra gente, para que a gente possa aproveitar o domingão aí depois do jogo. Então vamos melhorar um pouco esse calendário a favor de São Paulo. A torcida do São Paulo ficou animada, viu? Tá animada, o Mauro. Eu tava no Morumbi ontem, todo mundo falando, pô, tá incrível, tá demais, quinta vitória seguida e tarará. Salve, salve, torcida tricolor! O tricolor do Zuzuba está se mostrando um time cada vez mais competitivo, galera, e com possibilidade de conquistar algo relevante ainda em 2024. Peço, por favor, que apoie o trabalho com a sua inscrição. É grátis, não cai o dedo e em troca eu não vou ficar aqui de enrolação. Então vamos embora pro vídeo. Bom, acho que são grandes jogadores, são jogadores bons. Acho que a gente agora está um pouco mais humilde, né, com os pés no chão, sabendo o que cada um tem que fazer. Isso é importantíssimo, cada um se sente valorizado pelo professor e a gente quer mostrar. Acho que agora a tendência é melhorar ainda mais. Bom, é difícil explicar, cara, é difícil explicar porque a gente também tinha um bom treinador antes. Infelizmente o resultado não vem, aí sobra pro treinador. Acho que agora a gente deu uma acordada, deu uma levantada, lembrou dos princípios da nossa equipe, que tem que manter a humildade, tem que todo mundo correr, para aí a gente poder ganhar. E acho que é isso que vem acontecendo. Não, a confiança é lá dentro do campo. Se ele chegou e um jogo no clássico contra o Palmeiras ele me colocou para jogar, isso fala muito do treinador, que ele confia no que eu posso fazer, então estou tentando aproveitar o melhor que eu posso fazer dentro do campo, tentar aproveitar, fazer o que ele está pedindo para nós, para os volantes, para mim, para Alisson, para Galo, porque está entrando muito bem também. E a gente é um time, temos um elenco muito bom, tem o Luiz Gustavo também, desgraçadamente o Paulo machucou, mas temos bons jogadores, estou tentando aprender de todos e tentar fazer o meu melhor para o time. É ruim que estamos jogando segunda-feira, não pode vir toda a torcida, né? Mas a gente sente o apoio deles e são um jogador a mais quando estamos jogando aqui, a gente tenta aproveitar isso. Bom dia, Marra, Breler, Fã de Esportes. Pouco mais de 12 horas após o término da partida, São Paulo já está aqui no CT começando a preparação para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na quinta-feira. Mas vamos falar um pouquinho nessa primeira parte sobre o jogo do Brasileiro, que para o São Paulo significou um salto legal na tabela, saiu da 9ª para a 5ª colocação, tivesse feito mais um gol, estaria no G4, mas está próximo, está colado com a mesma pontuação do 4º colocado, que é o Botafogo. E para o Fluminense foi um resultado péssimo, porque a equipe parou na 17ª colocação, não saiu da zona de rebaixamento. Ontem até o Diniz conseguiu poupar o Marcelo, que entrou no finalzinho para acertar essa bola na trave, o Cano, que entrou no decorrer do segundo tempo, Felipe Melo nem entrou e ele não teve o Paulo Henrique Ganso e o Renato Augusto, primeiro suspenso, segundo machucado. Só que agora o Fluminense, depois do jogo contra o Cerro Porteño na quinta-feira, também pela Libertadores, vai ter um longo período para recuperar muita gente no departamento médico, só joga dia 25 contra o Botafogo no Rio, isso se o Campeonato Brasileiro não parar até lá. O jogo, claro, se resumiu não só ao que aconteceu com a bola rolando, mas principalmente o clímax do jogo foi a bola quando estava parada nesse entreveiro aí. Se a gente lembrar, Diniz e Luciano têm uma história longa. Em 2019, os dois trabalharam juntos no Fluminense. Em 2020, a única contratação do São Paulo na era Diniz foi o Luciano, indicado pelo Fernando Diniz. E mesmo assim, aqui no São Paulo, alguns atritos. Vamos lembrar que teve um jogo contra o Bragantino, que o Luciano colocou o braço na bola dentro da área, estava 1-0 o São Paulo, pênalti pro Bragantino, ele tomou uma dura danada naquela ocasião do Fernando Diniz. Outras partidas que o Diniz também chamou a atenção do Luciano, mas teve também momentos de descontração. Uma vez um jogo contra o Sport, 3-0, o Luciano espirrou um jato d'água na cara do Diniz e os dois fizeram uma grande brincadeira ali no banco de reservas. Enfim, relação de altos e baixos que ontem culminou com essa expulsão do Diniz e o terceiro cartão amarelo do Luciano, que saiu sim no prejuízo, não enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira, ele e o Igor Vinícius. Bem, vamos trazer um pouquinho dos técnicos. Zubeldia, 6 partidas sem perder, 5 vitórias, 1 empate. Conte aquele jogo do Milton Cruz, são 7 partidas que o São Paulo não perde. E Fernando Diniz, os dois personagens principais da partida, falaram ao término do jogo ontem no Morumbi para quase 40 mil pessoas. Creo que es muy importante, independientemente del resultado parcial,
como pasó en Copa Libertadores, como pasó en Copa Brasil, como pasó hoy aquí, sostener los principios de juego. Creo que ahí está la clave. Agora vamos conferir, pessoal, o que a galera do Linha de Passe tem a dizer sobre essa vitória imponente de ontem do Tricolor Paulista. Sustentar o placar e também o São Paulo bem melhor, né, do que o Fluminense. Não foi um atropelo, mas o São Paulo bem melhor que o Fluminense também. E para mais uma virada, né, Jean? Porque assim, vitória contra o Cobresal de virada, essa vitória de virada. O jogo contra o Vitória tomou um empate, deu a resposta fora de casa, 3-1. E aí eu te pergunto, o que tem hoje para destacar nesse trabalho ainda curto do Zubeldia e o que tem para a gente avaliar de um trabalho longo prazo do Diniz que está ficando para trás? O Fluminense hoje está na zona do rebaixamento e ele não está devendo jogo nenhum, ele tem os 6 jogos. Boa noite, William, companheiros, todo mundo. Bom, eu acho que primeiro é engraçado que você falou, né, das viradas do São Paulo, mas vale lembrar também do oposto, né? Do quanto o Fluminense tem nessa temporada saído na frente. Isso. E hoje nem merecia sair na frente, a verdade é essa, porque o gol sai por acaso, o São Paulo era bem melhor. Até acho que o Badilha oscilou, inclusive com o próprio Zubeldia, mas o time consegue ser competitivo com ele. Lado esquerdo, o Wellington. Assim, tiraram do Wellington e espremeram até o limite. O Wellington jogava tudo quanto é partida no campeonato estadual. Desculpe, jogo atrás de jogo, entre o Patrick, que é um jogador ainda que precisa se provar, o time continua competitivo. O Juan já jogava como centroavante algumas vezes ano passado, jogou inclusive contra o Palmeiras. Mas é um jogador que o torcedor do São Paulo torcia e torce ainda no nariz. Só que ele está ganhando oportunidades. Eu não entendo isso. Mas você sabe, estou errado? O torcedor torce o nariz. O torcedor do São Paulo é um torcedor muito exigente. Tá? Ele torceu o nariz pro Nestor. Sim. Que tecnicamente é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juan não é. O Juan é um batalhador. Mas o Juan está entregando. Eu não vou comparar, porque ele é bem inferior a esse jogador que eu vou citar. E tem uma característica um pouco diferente. Mas o Juan tem no São Paulo, na ausência do Caleri, um papel parecido com o Rony do Palmeiras. Por causa do Juan, a pressão em saída de bola fica boa. Por causa do Juan, você pode jogar a bola nele que ele vai trombar, vai lutar. Ele vai marcar jogador em qualquer posição que for necessário na frente. Ele não tem a velocidade do Rony. O Rony é mais decisivo. O Rony, tecnicamente... E toma decisões erradas ainda, né? É melhor que o Juan. O Rony tem mais experiência que o Juan. É muito mais decisivo que o Juan, mas eu sempre gosto de lembrar que o Juan é o cara que fez o pivô pro Luciano na Copa do Brasil contra o Corinthians Itaquera, contra 2-0 pro Corinthians. É o cara que fez o pivô pro David no Allianz Parque no jogo também da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. Ou seja, ele tem uma participação direta né, no título de São Paulo da Copa do Brasil, que é o maior título que o São Paulo ganhou em anos. Quando o jogo estava quase impossível contra o Ituano, foi o Juan que entrou ali, começou a trombar, sofreu pênalti, quase fez gol. Foi bem no outro meio de semana contra o Águia de Marabá, fez 2 gols, então participou. Perdeu um gol feito, mas depois fez 2 e tudo bem. E na hora da virada, mesmo que seja num jogo um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, ele apareceu. Então, é preciso entender que esse cara talvez não seja o jogador, e não é o jogador para ser titular do São Paulo hoje. Mas ele é útil. Mas com o Zubeldia ele parece estar ganhando confiança. Ele é muito mais. Eu não vou citar mais o nome do outro jogador, que, ao contrário, tinha uma paciência do tamanho do mundo, porque perda de tempo que não está ali no banco de reservas. Mas é preciso entender o que é útil. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que todo jogador precisa ser, eu não sei se é só para o São Paulo, um grande jogador. Mas o São Paulo tem um monte de jogadores, como foi o Igor Gomes. Antes, o Nestor, repito, estava sendo queimado. O Sara, que é um jogador muito acima da média. Se jogasse no São Paulo hoje, seria titular absoluto, provavelmente seria titular de quase qualquer equipe do Brasil. Agora é com você, colega torcedor. Deixa aí a sua opinião sobre o momento do São Paulo, sobre as expectativas para esse ano. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.